Muito boa tarde. Está no ar mais um comentário com assinatura de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube Portugal, comentador com assinatura, sempre à sexta-feira na Rádio Estádio, neste horário. Bem-vindo, Bruno, para mais um comentário. Boa tarde. Boa tarde, Remo. Hoje aqui num formato distinto, visto que estou no meio da autoestrada, não sei muito bem aí para onde, que é uma surpresa. Bem, para não fazerem já notícias, não sou eu que vou ao volante, e é verdade que nos últimos 2 anos é a primeira vez que não estou a ser conduzido para um destino de lazer e não para uma esquadra, para um tribunal ou para a cadeia. É só uma mera curiosidade. Portanto, temos esta coisa, nós estamos sempre em movimento e é um programa aqui feito a alta velocidade na autoestrada, na A1. Portanto, será o comentário com assinatura itinerante hoje do Bruno de Carvalho. Vamos então avançar. Exatamente. Itinerante. Ora, muito bem, Bruno. Vamos hoje rever as testemunhas, nomeadamente as suas, no processo do ataque à Academia de Alcochete, e fazer aqui um enquadramento das mesmas, do que foi dito, o que poderia ter sido dito se a investigação e o processo, na sua opinião, tivesse sido bem feita, começando pelos atletas. Remo, eu queria fazer uma pequena introdução para as pessoas entenderem as razões que me levaram a fazer um programa sobre isto. Em primeiro lugar, este é o último programa antes da conclusão do julgamento, da produção de prova do julgamento, que será no dia 28. Independentemente de nós termos programa nesse dia, nós os dois vamos ter que conversar para verificar como é que iremos fazer, porque calha exatamente no dia em que eu vou prestar depoimento e em que termina o meu depoimento a produção de prova. A partir daí, a partir do dia 28, apenas faltam as alegações finais e a leitura da sentença. Portanto, na realidade, este é o último programa antes desse dia de conclusão da produção de prova. E eu senti necessidade, primeiro, para esclarecer as pessoas e, segundo, porque eu continuo atónito com grande parte da comunicação social. E bem sei que, fazendo neste momento parte dela, através de ser comentador na Rádio Estádio, não consigo deixar de ficar atónito com a comunicação social. Eu não consigo perceber como é que a comunicação social ainda não meteu a mão na consciência de todo o mal que fez, de todo o mal que me fez a mim e à minha família. E ainda continua a escrever coisas como Pinto da Costa ignora Bruno de Carvalho, ou então 2 seus, uma colega sua e um colega seu na TVI, ela não sei, é uma senhora assim meio escancelada, não faço a mínima ideia, tem assim um aspecto um bocadinho cadavérico, se ela quiser um bocadinho da minha gordura, eu estou um bocadinho gordito outra vez, ela está um bocadinho escancelada. E estava a falar com o Henrique Machado, também essa sumidade do jornalismo que se chama Henrique Machado. Para quem não se lembra de quem é este senhor, foi o senhor que com a Tânia Laranjo fizeram aquela entrevista paga do Cashball e que passou, deixaram a Pivô 1 na CM e já pensando em comprar a TVI mandaram o Pivô 2 Henrique Machado. Mas então a conversa versava assim, dizia lá escancelada, não sei o nome, peço imensa desculpa, a senhora de certeza que é muito boa pessoa, mas o jornalismo percebe pouco, porque como Pivô dava só direito de opinar. Hoje nós ouvimos as testemunhas de Bruno Carvalho e não teve interesse nenhum. Não é, Henriquinho? Não teve interesse nenhum. Primeiro, de bradar ao céu, uma Pivô ter notícias desta forma. E depois veio eu vou dizer uma coisa, por amor de Deus, eu vou dizer uma coisa. Até foi um momento um bocado insólito, não é? O Pinto Costa, Pinto Costa. Até disse que não sabia onde é que estava o Alcochete, não é? Epá, é sério que o nível de mediocridade da comunicação social chegou a isto. Foram N testemunhas e o próprio testemunho de Pinto Costa e o que estes energúmenos, estes sim são os energúmenos, conseguem dizer é isto, e depois uma pessoa tem que vir fazer o resumo das coisas para que as pessoas sejam devidamente informadas. Eu lamento que a comunicação social em Portugal tenha chegado a este nível e lamento que os bons profissionais não sejam os primeiros a condenar veementemente os maus profissionais e a afastá-los da profissão. De certeza absoluta que também há espaço para tirar fotocópias,
tirar cafezinhos, garantidamente que jornalistas como Henrique Machado e companhias limitadas, o Pedro Brás também podia sacar o lixo dos caixotes de lixo, por exemplo, limpar, passar uma esfregona. Agora, sinceramente, acho que chegámos ao degredo total. Isto primeiro porque é que eu senti necessidade de fazer esta explicação. Mas antes, e como estamos mesmo em cima do fim, eu queria dizer algumas coisas que eu acho que são importantes para as pessoas que nos estão a ouvir e que nos seguem atentamente, porque sabem que somos uma rádio séria e que gosta de falar as coisas seriamente e com factos. Vejamos o cúmulo. Nós estamos neste momento num julgamento de pormenores. Eu não sei se o Rémulo já percebeu que nós neste momento damos-nos ao luxo, eu digo nós, falo Ministério Público, ir ao detalhe e ao pormenor. Como a coisa não correu bem, não correu nada bem, vai ao detalhe. Eu não sei se o Rémulo tem-se apercebido que são coisas de uma miudeza que eu nunca tinha visto. É coisas de pormenor. Eu não sei se o Rémulo já se deu conta disso. Já se deu conta? Dei conta que está a ser tudo escalpelizado ao detalhe. Isso eu e toda a gente, não é? As perguntas que são preferidas, não é? Então agora, repara o seguinte. Parece tão simples o que eu vou dizer, Rémulo. Parece tão simples, mas no fundo tem sido tão complicado as pessoas perceberem. Então, olhe bem esta dicotomia magnífica. Neste tribunal, uma das grandes questões é o post de Madrid e o post dos meninos mimados. Pergunto-lhe, Rémulo, está correto ou não está correto? Sim, foi um dos temas abordados, sim. E sempre perguntado às pessoas. Um dos temas é o post de Madrid e o post dos meninos mimados. Está correto. É um dos temas. Qual foi a grande crítica e qual é a grande crítica feita? Qual foi feita pelas pessoas e qual é a grande crítica do tribunal perante isto? É o facto de o ter feito de forma pública. É correto, Rémulo? É correto. É correto. Portanto, aqui Del Rey, porque o Presidente escreveu um post e depois escreveu outro post e pelo de forma pública, que não devia ter feito de forma pública, devia ter sido dentro de portas, cara a cara com as pessoas. Está correto, Rémulo? Está correto. A minha leitura até que a crítica era porque assim estava a incendiar, digamos, os ânimos. Pronto, já lá vamos às miudezas, mas a grande crítica é essa, devia ter sido cara a cara, correto? Exatamente, dentro de portas. Correto. Agora veja a dicotomia, já lá voltamos. Já vamos às miudezas desses dias e já lá voltamos. Agora veja o caricato da situação. Qual é que é o outro ponto forte? São as ditas 3 reuniões que existiram com o staff, com os treinadores e com os jogadores. Está correto? Está, também foi abordado. Está correto. Agora diga-me uma coisa. Quem é que afinal me vai ensinar? Eu devia ter feito publicamente ou devia fazê-lo em reuniões? Que o tribunal ainda não percebeu para que é que eu fiz as reuniões, então, mas afinal o povo mexe-se assim consoante a comunicação social diz, mas afinal eu devia ter feito post? Não devia ter feito post. Devia ter dito cara a cara. Ok, eu faço 3 reuniões. Digo cara a cara o que não gostei. Digo cara a cara que detestei a exibição do Marítimo. Explico cara a cara o prejuízo terrível de 25 milhões diretos para o Sporting, mais entrada direta de 40 milhões para um rival. Explico cara a cara às pessoas em grupos, ao treinador, ao staff e aos jogadores. E sou criticado na mesma, pelo tom ou forma como fiz. Não estou a entender. Não consigo entender onde é que o tribunal quer chegar e não consigo entender a inteligência das pessoas que ainda não perceberam a dicotomia, que tanto me criticam por um post como criticam por fazer reuniões. Não entendo. O Rémulo entende? O Bruno tem a oportunidade aqui de tentar explicar se é que consegue, não é? Pois, eu não entendo e ainda ao dia de hoje andamos com esta brincadeira. Mas porquê é que foram feitas as reuniões? Bolas para dizer cara a cara das pessoas o que é que eu achava. Mas e porquê é que o treinador não levou o advogado? Mas está tudo doido. Mas agora a sério. Quando se chama um funcionário, mas estas pessoas têm alguma noção do mundo real? Têm alguma noção do mundo real?
Eu trabalhei dos 18 aos 20 e tive empresas a partir de 20, dos 20 anos. Eu geri nas minhas empresas mais de 600 pessoas, mas estamos a brincar. Quando se chama um funcionário, o funcionário tem que levar um advogado. Mas porquê é que havia de levar um advogado? Mas por carga d'água havia de levar um advogado? E isso são perguntas que se passam. Mas porquê é que mas afinal, o Ministério é o Ministério Público é o Ministério Público, ou está a funcionar como advogado do Jorge Jesus? É que eu ainda não estou a perceber. Eu ainda não estou a perceber para que esta conversa. Qual é, ao dia de hoje, qual é esta conversa? Mas eu sou crucificado porque fiz as coisas publicamente e sou crucificado porque fiz as coisas em termos de reunião. Mas estamos a brincar. Então quer dizer, eu passo publicamente e incendiei. Eu faço uma reunião e vem Frederico Varandas dizer ele estava tão aquilo estava tão intimidatório, o homem até tinha o dedo em punho, o homem, então mas o que é que foi, o que é que o intimidou? Era o olhar, e as frases, mas concretamente, mas você ficou intimidado, eu não, doutor, eu não me intimido assim facilmente, aquilo tudo era intimidador. Então eu fazia publicamente, era um incêndio. Se era cara a cara, eu era altamente intimidatório. Bem, provavelmente o melhor teria sido por sinais de fumo ou por telegrama, não? Quer dizer, se calhar as pessoas estavam à espera que eu falasse com os jogadores e com a equipa técnica por telegrama. Assim, qualquer coisa, ainda não percebi muito bem. Por telegrama, talvez não fosse nem incendiário, nem pudessem ver o meu dedo em punho, ainda não percebi. E continuamos com estas, desculpe que lhe diga, mesquinhices, e temos os senhores comentadores e os senhores paineleiros, em vez de meterem a mão na consciência e perceberem que foram dos culpados deste circo, e eu vou voltar a dizer, o que se passa relativamente a mim no julgamento de Alcochete é um verdadeiro circo romano, verdadeiro circo romano. E olha, os ingredientes estão lá todos. A imperador existe, a imperatriz Cândida Vilar. O imperador também existe, é um dueto neste caso, Rui Patrício e Jorge Jesus. O público existe, é o povo português. O católico para ser comido existe, fui eu. Atiraram-me literalmente aos leões, que me expulsaram e me permitiram o linchamento público. Mas depois, o que é que tem de diferente este circo romano do outro? É que tem as hienas, que têm sido os jornalistas que têm estado a acompanhar o julgamento lá, pelo menos grande parte. São as hienas, também querem dar umas dentadas no católico. Isto é um circo, isto que se tem passado, relativamente a mim, é um verdadeiro circo romano. Tenham esta noção. Atiraram literalmente o católico aos leões. E os leões comeram-no. Só que houve um problema. É que os leões bem têm comido e têm dado dentadas, mas o rei esparta do católico, já passaram 2 anos e ainda não morreu, pá. Ainda não morreu. Ainda não conseguiram. O homem até ainda fala, até estrabucha, até diz esternocleidomastoideu. O homem ainda fala, que é inacreditável como é que é possível, perante tanto leão e tanta hiena, a darem dentada. Mas eu agora, se entramos nas mesquinhezas, eu vou, para as pessoas terem noção do que é que vai ser dia 28, eu vou fazer aqui a minha mesquinheza também, de ir ao pormenor e ao detalhe, como eu gosto, o pormenor e o detalhe. Então eu vou relembrar as pessoas do seguinte: Poço de Madrid foi feita 5 de abril. 1 ou 2 semanas antes, eu tenho pena porque a CUF, apesar do meu pedido expresso, não me deu a informação pretendida. 1 ou 2 semanas antes, eu tinha estado internado novamente, porque a sucessão de internamentos relativamente à possibilidade ou não de nascimento da Leonor começou a 27, 28 ou 29 de dezembro de 2017 e só acabou com o nascimento dela. Portanto, o último internamento foi 1 ou 2 semanas antes, onde houve novamente um perigo agudo da Leonor não sobreviver, e depois temos Poço de Madrid a 5 de Abril. Isto para mim é importante, como estou no meio do trânsito, eu pedi ao Hamilton para me confirmar que se está a ouvir bem. Perfeitamente, Bruno. Poço de Madrid, 5 de Abril de 2018.
No dia 6 de Abril é feita uma combinação através de André Geraldo com os capitães do Sporting que ninguém falava mais sobre o assunto. Porque os capitães disseram que os jogadores queriam fazer uma reunião e eu não podia porque tinha um julgamento notado e uma audiência na Procuradoria-Geral da República. Então foi combinado no dia 6 de Abril que ninguém tomava mais posição nenhuma pública sem primeiro fazermos uma reunião. E que a reunião seria no final do jogo seguinte, no auditório, no famoso auditório que existe no balneário do Sporting Clube de Portugal. No mesmo dia 6 de Abril, os jogadores decidiram, à revelia do que combinaram, e para mim isto significa, na minha educação, na educação que me deram, uma traição por parte de pessoas de quem eu queria bem e quem considerava família, fazem um post a 6 de Abril a denegrir-me completamente. No mesmo dia, 6 de Abril, eu faço o famoso post dos meninos mimados. No dia 7 de Abril, dá-se a tal reunião na casinha da Juveléu. Reunião essa que Alexandre Godinho foi claríssimo nas suas palavras, foi-me pedido por inúmeras vezes por André Geraldo para eu ir. Era uma reunião normal da Juveléu, que ia lá fazer uma reunião dos núcleos, para prepararem os jogos seguintes, e eu ia lá só passar e dizer olá, e eu a dizer, estou cheio de problemas, estou cheio de questões, e ele a insistir, e lá fui eu. Isto a 7 de Abril. Dessa reunião, que através dos testemunhos já se percebeu que foi uma reunião para me infernizar a vida durante o tempo todo que lá tive, porque foi gritos, e uns fumavam charros e os outros fumavam tabaco e aquilo mas uma confusão, dito por uma testemunha, seriam cerca de 70 pessoas, eu nem essa noção tinha, só tinha a noção que aquilo realmente era uma enormidade de pessoas e tudo aos gritos, e daí vem a famosa frase, façam o que quiserem, que foi muito bem explicado por Vasco Santos. Eu tinha duas opções, perante o meu estado de cansaço e o ter mais que fazer na minha vida do que aturar aquilo, tinha duas opções. Ou dizia, olha, vão dar uma curva, ou dizia, façam o que quiserem. Ponto final. E o façam o que quiserem, já antes de Munhas se explicou, tinha a ver com agressões, nada tinha a ver com absolutamente nada disso, que tinha a ver lá com apoios, com as coisas. Bem, já se percebeu claramente, mas é importante continuarmos a perceber para depois entendermos qual era o momento e se calhar porque é que Remo, se o Ministério Público me fizer uma pergunta no dia 28, é a primeira pergunta que o Ministério me fará nestes 2 anos que passaram. É vergonhoso. Primeira pergunta. Mas vamos continuar. Dia 7, casinha. Dia 8, jogo com o Passos de Ferreira. Jogo com o Passos de Ferreira. Portanto, não bastou dia 6 os jogadores terem feito um post contra mim. Eu fiz de facto o post de Madrid. Eu fiz de facto o post dos meninos mimados. Tive que estar a levar, sem saber minimamente ao que ia, porque senão não tinha ido ponto com as pessoas da Juventude Leonina no dia 7, portanto foram os jogadores no dia 6, a Juventude Leonina no dia 7, no dia 8 de Abril o estádio de Alvalade, o Márcio Viadela, e isto tudo na véspera de quê? De dia eu ia saber se a minha filha, afinal, nascia viva ou não. Portanto, se as pessoas querem ser mesquinhas, então vamos à verdade dos factos. Dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, portanto, eu tive que estar preocupado se a minha filha ia nascer ou não, tive que estar preocupado com os jogadores a combinarem algo comigo e a não fazerem, tive que estar preocupado com uma reunião onde fui xingado de tudo na Juventude Leonina, tive que estar preocupado com um jogo onde fui humilhado em Alvalade através dos assobios e dos cartazes das pessoas, e no dia 9 de Abril fui finalmente saber se a minha filha nascia ou não. Mas
dou por mim e quando estou a entrar no carro, no táxi, para ir para o hospital, está Jaime Marta Soares a pedir a minha demissão. Primeiro na TSF, depois foi à SIC, depois foi à CMTV, depois foi à BBC, depois foi ao Washington Post. O homem andou por todo lado no dia em que eu ia saber se a minha filha nascia viva ou não. E isto é tão certinho que a minha filha nasceu no dia 9 e esteve internada nos cuidados intensivos comigo lá no hospital sempre, de 9 de Abril até 14 de Abril. E o Remo tem noção do que é que aconteceu de 9 de Abril até 14 de Abril? Ouça, entrevistas infinitas do Jaime Marta Soares, os notáveis todos a arrasarem por todo lado, os sócios do Sporting a arrasarem por todo lado, os jogadores em maquinações a arrasarem por todo lado, e eu a lutar pela vida da minha filha, que tinha tubos enfiados pelo nariz, pela boca. Mas, sinceramente, as pessoas querem perguntar o que é que quer dizer, façam o que quiserem. O que é que quer dizer o Pulso de Madrid? Eu pergunto às pessoas, e o que é que eu me interessa para lá o que é que as pessoas pensam quando toda a gente esteve a borrifar para mim e para a minha vida? Mas quem é que foi dos heróis de Kandahar que ficaram comigo, que me foram visitar ao hospital? Quem é que foram os sócios que se preocuparam se eu estava ou não com uma filha nos cuidados intensivos e ele está pela vida dela? Ia ter que estar a suportar tudo aquilo que suportei. E ainda se está a pôr miudezas se o post incendiou, se não incendiou. Incendiaram foi a minha vida. Incendiaram foi a minha vida. As pessoas incendiaram a minha vida. Isso é que as pessoas fizeram. Se as pessoas querem miudezas, se as pessoas querem factos, então fiquem com esses factos. São umas hipócritas e umas cretinas as pessoas. E isto que eu estou a dizer não é nenhum segredo. Vão ao Google, procurem. Foi público. As pessoas tiveram-se a borrifar porque quiseram. Porque não foi com eles. Porque não foi a filha deles. Os jogadores tiveram-se a borrifar porque quiseram. Porque eles sabiam o que é que estava a passar na minha vida. Eu tenho mensagens trocadas com todos eles. Eles sabiam o que é que estava a passar na minha vida. A minha direção sabia e borrifou-se. Os sócios do Sporting tiveram acesso a esta informação. Foi pública. E borrifaram. E estão com miudezas. E estamos com miudezas do que é que aconteceu. Se eu devia ter ido para o Facebook ou não. Mas depois também, afinal, não devia ter feito reuniões. É muito triste tudo isto que se passou. É muito mal tudo isto que se passou. E a única coisa que eu consigo retirar de prazer disto tudo é que, ao fim de 2 anos, a minha filha está viva, as minhas outras 2 filhas estão vivas, eu estou viva, apesar das mordidelas todos os dias, e hoje estou aí para um sítio que ainda não sei qual é, com a minha companheira, para comemorarmos o nosso primeiro ano de namoro. Isso é o que custa a muita gente que me gostava de ver mais na lama, que me gostava de ver sem vida, que me gostava de ver de lado. E eu não perdoo às pessoas o andarem neste circo romano à espera de me verem degolado e desmembrado. Não aceito, não admito. E isto tudo que eu disse era público e as pessoas só tinham o dever de quem lutou por eles durante 5 anos e meio, que deu tudo por eles, devia ter tido o respeito deles e devia ter tido o carinho deles e não as coisas tal qual como foram e tentarem levar tudo aquilo que eu fiz para o lado de um criminoso, um terrorista, um mandante, um reles, um cretino e um perigo público. E perante isto que eu acabei de dizer, vamos então às testemunhas, porque é sobre tudo isto que as testemunhas foram falar. E como o Remo disse muito bem, começando pelos atletas. Os atletas foram todos eles importantes. Nós não estamos a falar de atletas quaisquer. Estamos a falar de atletas que tinham responsabilidade. Estamos a falar de João Pinto, que era capitão do hóquei do Sporting Clube de Portugal. Estamos a falar de Carlos Carneiro, que era capitão do handball do Sporting Clube de Portugal. Estamos a falar de Jorge Fonseca, que se houvesse no júri de capitães, que não há, seria o capitão, visto que é campeão do mundo na sua categoria. Estamos a falar ainda do Girão, que ainda vai falar também capitão do Sporting Clube de Portugal de hóquei em patins, e de Miguel Maia, que ainda vai falar
capitão do vôlei do Sporting Clube Portugal. E vieram desmistificar o que era o meu relacionamento com os jogadores. E vieram desmistificar o que eram as minhas mensagens constantes públicas, porque eles também foram alvos de críticas públicas minhas via Facebook. E, no entanto, foram claros a dizer que entenderam isso tudo como uma cultura de exigência, como alguém que estava com eles, nos bons e nos maus momentos, e queria sempre que nos superássemos, e queria sempre que fizesse melhor, e que os tratava como uma família, e que éramos verdadeiramente como uma família. Foi importantíssimo, ao contrário dos cretinos que continuam a comentar, foi importantíssimo perceber-se de uma vez por todas e desmistificar que o meu relacionamento com todos os atletas era um relacionamento de proximidade, de quando era necessário publicamente dizer, dizia, mas os jogadores entendiam como mais um motivo de exigência, mais um motivo para eles fazerem mais e melhor, porque éramos uma família. E no futebol as coisas também aconteciam assim. Só que o futebol teve vários azares. O futebol teve vários azares. E o primeiro azar chamou-se Marco Silva. E o Marco Silva foi a primeira pessoa que começou a minar o meu relacionamento com os jogadores. Foi logo a primeira pessoa. Pois eu fui de cavalo para burro, que ainda foi buscar o Jorge Jesus. Portanto, em termos de relacionamento com os jogadores, cavalo para burro. Sendo que o cavalo já era um cavalo coxinho, que era o Marco Silva. Se não fosse a péssima qualidade humana do treinador Marco Silva, do treinador Jorge Jesus e dos capitães Rui Patrício, William Carvalho, e eu vou aqui acrescentar, nem tem nada a ver para o caso, mas vou acrescentar aqui o Adrian, a péssima qualidade humana destas pessoas, e o meu relacionamento com os jogadores de futebol era exatamente igual ao meu relacionamento com as restantes equipas. E foi isso que estes atletas vieram demonstrar, e a importância que eles tiveram naquilo que é o meu interesse, sobretudo na verdade. Na verdade. Portanto, em primeiro lugar, os atletas. Relembre-me, por favor, a segunda, creio que era Alexandre Godinho, exatamente, que falou connosco também. Alexandre Godinho foi muito importante, porque Alexandre Godinho veio aqui trazer uma novidade que já podia ter sido trazida há muito tempo, desde há 2 anos. Foi uma novidade porque o Ministério Público só quis saber agora. E veio trazer a novidade de que não era só Jorge Jesus que estava para ser despedido, mas também Frederico Varandas e a sua equipe. E isto aqui Del Rey, espera, calma, temos que fazer aqui qualquer coisa, lá estamos na miudeza, temos que fazer aqui qualquer coisa, porque este testemunho não faz sentido nenhum. Este testemunho, calhou aqui muito mal. Então, um homem que, afinal, estava encarregue de fazer o despedimento não só do Jorge Jesus, mas também do Frederico Varandas. Ui, onde isto pode parar? Calma lá. Oh, companheiro, Dr. Carlos Vieira, desculpe lá, aquelas perguntinhas que é para ninguém perceber, mas que eu não nasci ontem, qualquer dia tenho 50 anos, não é aquelas pessoas que me vão querer enganar. Oh, Dr. Carlos Vieira, diga-me só uma coisa, o senhor não era o responsável pela parte jurídica do Sporting? E vai o Dr. Carlos Vieira, enche aquele ego, e diz, claro que sim, doutora. Por acaso tenho pena que ele não tivesse sido também assim tão assertivo a dizer, assim como eu era o responsável da segurança e quando aquilo aconteceu demiti-me tudo para apoiar o meu presidente. Não, isso não se lembrou de dizer. Mas era o responsável jurídico. Bem logo a teoria, o Alexandre Godinho está a mentir. Porque como é que o Alexandre Godinho diz que era ele que estava encarregue do despedimento de Jorge Jesus? Veja a miudeza e a sacanice onde vai este tribunal. Vem dizer que tinha na sua mão o despedimento quando é o Dr. Carlos Vieira que era o responsável. O Dr. Carlos Vieira é formado em estampa. O Alexandre Godinho, da Comissão Executiva e do Conselho Diretivo e da Comissão Executiva, era o único advogado. Como é lógico, eu determinei a ele, como advogado, a responsabilidade, porque
num caso desta relevância, uma coisa é termos cargos e o nome dos cargos ser pomposo, outra coisa é assuntos que, por exemplo, está a ver, Carlos Vieira errou, porque o Carlos Vieira, desde o primeiro instante, por isso é que eu coloquei o Alexandre Godinho como responsável, desde o primeiro instante, que só estava preocupado com o Jorge Jesus, com o despedimento do Jorge Jesus. E notou-se agora em tribunal, quando ele diz era um custo para o Sporting de 8 milhões, pois ele esquece é que cada adjunto dele valia mais de 250 brutos. Portanto, não, era um custo de 9 milhões. Mas depois, o que é que aconteceu? Quando veio o documento para ele se ir embora, vinha só o de Jorge Jesus, eu disse, não assino. Ou vem com os adjuntos todos, ou eu não assino. E lá veio com os adjuntos todos. Mas a sacanice logo, não, se era o Carlos Vieira, não era o Alexandre Godinho, mas o que é que tem a ver o alho com o galho? Sim, o Carlos Vieira tinha no seu nome pomposo a responsabilidade do departamento jurídico. Sim, era ele que normalmente reunia com os juristas e fazia o ponto de situação, mas não era ele que tratava de assuntos de uma elevada responsabilidade técnica. Eu tive que pedir a um que se fosse advogado, como é óbvio. Portanto, isto só por sacanice é que se pode tentar fazer estas perguntas e tentar dizer que Alexandre Coutinho foi lá mentir porque era o Carlos Vieira. Mas agora estamos a brincar, mas Carlos Vieira, quer ver, também tirou um curso na Farinha Amparo da advocacia. Não, vamos todos com calma, vamos todos com calma. Alexandre Coutinho foi importantíssimo para dizer aquilo que o Ministério Público podia ter sabido desde o primeiro dia e não quis saber. E Alexandre Godinho disse-o sabendo, porque estava em loco, porque sabia dos assuntos, porque estava em loco, porque ouviu a reunião com a equipa técnica, porque estava lá embaixo quando foi a reunião com os jogadores. Portanto, uma testemunha importante para que, de uma vez por todas, ficasse esclarecido para a verdade que Frederico Varandas passa de previamente despedido para presidente. Portanto, nem foi o pré-aviso. Conseguiu dar-me aqui uma revienga, tal qual Maradona, dá-me uma revienga, e em vez de eu despedir, o homem despede-me a mim. Magnífico. Parabéns aos sportinguistas, porque foi um gesto técnico na perfeição, com cabeça, membros e pernas, sem dúvida nenhuma. Parabéns aos sportinguistas por esta jogada. Alexandre Godinho, importantíssimo, dando elementos que foram muito importantes e que não podem ser descurados pelo simples facto de o senhor Dr. Carlos Vieira ter nas suas funções pomposas, mas que ele, de facto, não podia ser responsável por processo nenhum de despedimento de ninguém, porque ele não é advogado. O Alexandre Godinho é, e por isso podia gerir com os advogados muito melhor, e era uma pessoa, o Alexandre Godinho, da minha inteira confiança para esses dois assuntos. Bruno, o terceiro era Carlos Vieira, precisamente, era isso que eu lhe ia dizer. Carlos Vieira. Carlos Vieira teve a importância que já teve na fase da instrução. Carlos Vieira vai, Carlos Vieira diz a verdade. Está bem, já passaram 2 anos, mas está bem, diz a verdade factual. É Jorge Jesus a fazer a alteração. Comunicámos a Jorge Jesus que o tempo dele tinha acabado, mas, sinceramente, não o vi com capacidade de cintura para dizer a verdade total. E a verdade total é que a reunião não foi para dizer ao Jorge Jesus que o tempo dele tinha acabado. Não foi só isso. É que parece uma reunião caída do nada e que uma pessoa não. Em primeiro lugar, eu tive a dizer, eu, com os meus colegas de administração a ouvir e com a equipa técnica toda a ouvir, o que é que eu não tinha gostado ao longo da época. E foi uma reunião onde eu estive a dizer tudo o que não gostei. E no final, porque eu acho que é assim, há patrões que fazem um contrato de 6 meses com uma pessoa, já não contam com a pessoa, mas esperam pelo último dia, porque a pessoa pode copiar coisas do computador ou pode afetar o computador ao disco rígido. Eu quando não conto com as pessoas,
gosto de explicar às pessoas o porquê e avisar para as pessoas rapidamente começarem a pensar na sua vida. Eu gosto de ser assim, mas parece que há quem no Ministério Público queira que eu dê lições de gestão. Não entende. As pessoas querem entender porque é que se havia de despedir um treinador antes de uma final da taça. Querem entender. Mas porquê? Querem se candidatar à presidência de um clube? Querem ver que isso também é relevante para os factos? Se o homem ia ser despedido ou não ia ser despedido? Mas está tudo maluco? Querem que eu ensine? Querem que eu lhes ensine? Eu vou lá e ensino. Querem que eu lhes ensine a boa arte da gestão do processo Jorge Jesus, que levou a ele ir-se embora sem nenhuma indenização? Querem que lhes ensine? Portanto, agora já é a minha capacidade de gestão que está em julgamento. Sinceramente, acho isto tudo uma loucura. Mas Carlos Vieira vai e diz uma coisa, também já era pública. Carlos Vieira vai e diz, bem, sabe, falei com o Bruno Carvalho, perguntei-lhe sobre o Poço de Madrid e o Bruno Carvalho disse que se deu à morte. Deu-se à morte porque os jogadores há muito pediam que Jorge Jesus fosse embora e Bruno Carvalho decidiu dar-se ele à morte, unindo jogadores e treinador por forma a conseguíssemos atingir os objetivos desportivos. Ele diz isto, mas ele também sabe perfeitamente que eu mandei uma mensagem que até tornei pública na altura aos jogadores a dizer exatamente isto depois do jogo da segunda mão do Atlético de Madrid. Mas porque é que essa mensagem não é relevada pela comunicação social, se a comunicação social tem-na? E versava qualquer coisa como assim, que tinha adorado o jogo, tinha sido uma pena não termos passado e que se eu soubesse há mais tempo que era preciso eles ficarem, desculpem-me a expressão, lixados comigo, que eu já tinha feito aquele post há mais tempo, que há muito tempo não os via jogar tão bem e que era assim que eu queria que eles jogassem e que assim eu iria ficar sempre feliz e não faria gosto nenhum, porque era assim, mesmo não passando, que dávamos alegria e que honrávamos o Sporting Clube de Portugal. Pensava assim a minha mensagem que eu mandei privada para os jogadores e que se tornou pública. Portanto, isto também não é novidade nenhuma. Eu disse aos jogadores, quando o Bruno Fernandes vem para o tribunal e diz, eu até lhe disse, olha o presidente, eu até lhe disse, você conseguiu é virar todos contra si. Primeiro, ele não me disse nada disto. Em segundo lugar, ele deve estar a confundir algum sonho que ele teve com a mensagem que eu lhe mandei na altura. Que eu não lhe disse. Primeiro, ele não me disse nada disto. Nem fazia sentido que ele tivesse dito. Só me dizia que eu vou para Padreiro, eu prefiro ir para Padreiro, porque isto não pode ser, eu vou para Padreiro. Pronto, está bem, ok. Agora, eu mandei uma mensagem nesse sentido. Eu disse aos jogadores que devia ter feito o post mais cedo, se soubesse que iam jogar assim tão bem. E atenção que nós não tínhamos passado. Eu mandei isto para os jogadores e dando-lhes parabéns, não tínhamos passado, mas que eles tinham feito um super jogo e que foi por pouco que não tínhamos passado e que até podemos não ganhar sempre. Foi o que eu lhes disse. Mas temos que sair sempre com o sentimento de dever cumprido e com os sócios e adeptos satisfeitos connosco, porque veem que nós temos tudo. Portanto, sim senhora, depois veio com aquela história, não, sou eu é que geria tudo do jurídico, pronto, veio dar aquela aberturazinha necessária para que os juízes ao Ministério Público viessem logo com essa história. Bem, espera lá, que o Alexandre Godinho, bem. Seguinte, José Ribeiro, correto? Isso mesmo. José Ribeiro, o que é que ele vem? Vem dizer a verdade, vem, exatamente como já tinha feito na fase de instrução. José Ribeiro, eu tenho que dizer que tem sido das pessoas que mais têm lutado pela verdade em tudo aquilo que se passou pelo Sporting. Portanto, tiro-lhe o meu chapéu. Porque tem sido uma pessoa que não se rendeu a outros superiores interesses. É uma pessoa que realmente tem lutado desde o primeiro dia pela verdade do caso de Alcochete e pela verdade daquilo que eu chamo golpada no Sporting. Creio, não ouvi, parece-me a mim, não ouvi que desta vez, ao contrário do que aconteceu, mas posso estar a ser injusto, levantou-se ali uma pequena dúvida sobre o tempo em que eu saí ou não saí de Alvalade. Não sei se é verdade, ainda não ouvi, mas
sei aquilo que eu ouvi, porque estava presente na fase de instrução. E aquilo que eu ouvi na fase de instrução, que é a realidade, e portanto acredito que tenha sido exatamente o mesmo que tenha dito, foi que a certa altura eu estava reunido por causa do cashball, Zé Ribeiro bate à porta, interrompe a reunião e diz: Presidente, a academia foi atacada. Eu fico completamente à nora. Em primeiro lugar, não percebo muito bem o que é que aquilo quer dizer. Em segundo lugar, digo-lhe imediatamente: ligue para o Jorge Jesus e diga que eu vou lá. Ele ausenta-se um bocadinho, faz o telefonema com certeza, volta, vem ter comigo e diz: Presidente, o Jorge diz para você não ir. E eu viro-me para ele, não hesita em momento nenhum. Não sei se isto foi outra má transcrição por parte dos jornalistas, também não me admirava nada, e digo-lhe: não é um funcionário que a mim me diz se eu vou ou não vou. Eu não estou a fazer mais do que a dar uma ordem, a comunicar. Eu vou, e ninguém pode sair de lá até eu chegar para eu perceber o que é que está a acontecer. Ele volta e volta-me a dizer exatamente a mesma coisa que o Jorge Jesus volta a dizer, e eu saio com o André Geraldo e vou para a academia. Não sei se ficou aqui alguma dúvida ou não, mas eu sei bem aquilo que foi dito e a verdade com que foi dito, e é uma das pessoas que mais tem lutado pela verdade neste processo. A seguir, creio eu, Eduardo Barroso. A seguir é Eduardo Barroso. Eduardo Barroso, o que é que ele disse e o que é que ele podia ter dito se o processo e o julgamento não tivesse apenas numa investigação inquinada pela doutora Cândida Vilar. Por exemplo, ele disse que fizemos um jantar em casa dele, onde ele me disse que até achou graça do post, mas onde me foram criticar o post. E disse também que era convicção dele, e senão não teria lá ido, que eu era inocente e não era o mandante. E disse que eu lhe disse a ele que para me tirarem do Sporting ou me prendiam ou me matavam. E disse ainda que da reunião que fez, do tal jantar que fez na casa dele, ficou com a impressão que estava mais a tratar da segurança e do bem-estar dos jogadores do meu. Então, qual é a importância de Eduardo Barroso? Eduardo Barroso vem corroborar exatamente aquilo que disse Carlos Vieira, do Presidente, ter estado à morte, aquilo que eu enviei para os jogadores a dizer: bem, se fosse preciso vocês estarem lixados comigo, então eu já devia ter feito o post há mais tempo, porque eu quero é vocês concentrados e a ganhar jogos. Bem, confirmar exatamente isso, porque esse foi o teor da conversa. Veio confirmar que me conhece o suficientemente bem e avalia as minhas ações como incapacidade de ter mandado, participado ou ter alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu. Portanto, sim senhora, deste ponto de vista está tudo bem. O que é que ele não pôde falar que eu me soube a pouco? Sobre os jantares enquanto eu ainda era presidente, com Frederico Varandas e João Sampaio na casa dele, por exemplo, sobre o que é que lhe foram transmitir pessoas que neste momento estão na direção sobre mim, porque é que a convicção dele é tão, porque ele confessou-me a mim o porquê é que tinha a certeza absoluta, não era convicção, era certeza absoluta que eu não tinha nada a ver com o que se passou em Alcochete. Ele confidenciou-me a mim, ele disse-me a mim que alguém que estava ou no grupo ou que esteve para estar no grupo lhe foi, que ele conhece, não estou a dizer que são das pessoas que estão ali dos arguídos, que ele conhece e que lhe disse claramente que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu gostava que isto pudesse ter sido dito, eu gostava que se pudesse ter falado sobre esses jantares na casa dele com Frederico Varandas e João Sampaio, e gostava que ele pudesse ter dito porque é que está ofendido com eles perante a postura rastejante que eles têm tido para comigo, para com o meu trabalho e para comigo. E isso era muito importante, porque foi alguém que ativamente, e não era a desejar-me o mal, não era contra mim, não era, mas foi alguém a quem estas pessoas que lá estão se socorreram e que depois o enganaram e lhe mentiram e que o desiludiram, porque ele, neste momento, podia contar muito mais coisas do que aquilo que contou. Mas isto são factos. Eu tenho a certeza, nunca ninguém me pediu segredo, eu tenho a certeza que não estou aqui a violar nenhum segredo e, do fundo do coração, só posso, mais uma vez, agradecer às pessoas que se têm preocupado
a ir a tribunal, a ir dar a sua opinião e a darem-me o prazer de ser minhas testemunhas. Bruno, só para Sim, avisar, temos a seguir é Carlos Estorninho, mas temos cerca de 5 minutos e meio, portanto pedia-lhe poder de síntese. Carlos Torninho, importante, foi alguém que acompanhou o meu processo. E o meu processo quer dizer o meu trajeto no Sport. E acompanhou-o enquanto presidente do Grupo Strom. E eu quero dizer às pessoas que das primeiras pessoas que pediu, logo a seguir, a Jaime Marta Soares, que pediu a minha demissão, foi Tito Arantes Fontes. Tito Arantes Fontes foi o substituto de Carlos Torninho no Grupo Strom. Mas também foi, e é isso que essa sumidade, esse notável da tanga Tito Arantes Fontes não disse, é que, por exemplo, foi o advogado do Betancourt no caso em que o Sporting pôs contra o Betancourt. Não disse, quando andou a pedir a minha demissão, que eu tive uma reunião secreta com o Betancourt em Alvalade, que Betancourt chegou ao pé de mim e me veio demonstrar, com documentação por A mais B, que a vida dele, que a sua capacidade de trabalhar e de dignidade estavam afetadas por aquele processo e que ele estava a ficar impedido de dar sustento à família. Eu ouvi os argumentos de Betancourt. Passado uns dias, Tito Arantes Fontes apresenta-se como advogado de Betancourt, vai ter comigo a Alvalade e fico muito espantado quando eu em 10 segundos lhe disse, não diga mais, eu aceito retirar o processo, tenho que falar com a administração, tenho que falar com os sportinguistas na Assembleia Geral, mas se há uma coisa que eu não vou afetar é a dignidade humana e a capacidade de trabalho, sabe? Aquilo que o Tito me afetou a mim, está a ver, Rémulo? Aquilo que o Tito me afetou a mim, com as coisas que andou a dizer, aquilo que ele me retirou a mim, a minha dignidade humana e a minha capacidade de trabalho, foi aquilo que eu em 5 minutos lhe dei ao cliente dele, Betancourt, sem pedir nada. É esse traste, isso sim, verdadeira escumalha de gente que depois vai para os jornais dizer que são grandes sportinguistas. E isto era o que José Carlos Torninho podia ter dito isto. José Carlos Torninho podia ter contado este episódio. José Carlos Torninho podia ter contado, como ele me confessou a mim, como é que foi dentro do Grupo Stromp que pessoas como José Roquete, Dias Ferreira, Ricciardi, Benedito e outros me fizeram palavras de José Carlos em a cama. Ele ainda é membro, certeza que eu também não estou aqui a violar nenhum segredo, mas eu gostava que ele pudesse ter contado as coisas que me contou a mim, as inúmeras reuniões em que estes senhores, que eu já apontei o nome, não descansaram enquanto não me afastaram, e claro, Tito Arantes Fontes, enquanto não me afastaram no Sporting, ajudando numa golpada tremenda, foi a golpada que me tirou de presidente legítimo para arguido 44. João Trindade. O João Trindade é um dos melhores amigos sempre de Eduardo Barroso. Foi lá, esteve comigo, acompanhou-me de 2011 até 2018. O que é que ele podia ter feito mais do que o que fez? Se o tribunal não tivesse numa investigação inquinada, podia ir lá confirmar todos estes jantares que se realizaram na casa de Eduardo Barroso. Muitos deles não por ele ter participado, mas por saber que ser um dos confidentes de Eduardo Barroso. Era muito importante se este tribunal tivesse sido feito para apurar a verdade e não pura e simplesmente para apurar aqueles factos e aquelas fábulas relativamente a mim, aqueles factos foram apurados e depois as fábulas relativamente a mim, se tivesse sido mais era isto que João Trindade podia ter ido dizer. Creio que faltam dois, que é o meu pai e Pinto da Costa. Exatamente. O meu pai, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, quem tem família, de facto, é um abençoado na vida. E eu sou um abençoado na minha vida, porque tenho uma família que me ama, tenho uma família que me respeita, tenho uma família que não desconfiou de mim desde o primeiro dia. E tenho uma família que me acompanhou. E tenho pena que o meu pai não tenha podido ir mais longe, não tenha podido contar tudo aquilo que ele assistiu de Jaime Marta Soares, tudo aquilo que ele assistiu na tribuna de Alvalade, de pessoas como João Sampaio, que não pudesse ter dito aquilo que eu sofri com o post que os jogadores me fizeram, aquilo que eu realmente
o porquê que eu realmente fiz as coisas e com que intenção é que eu fiz as coisas. As armadilhas que me foram sendo colocadas. O que é que foi a conversa que ele teve com Jaime Marta Soares? Que pelo menos não serviu para o processo, mas aliviou a alma do meu pai quando chamou a Jaime Marta Soares na cara tudo aquilo que Jaime Marta Soares é. Ou a conversa que ele teve que ter com tanta gente que pululava naquele camarote e que julgava que com certeza o meu pai, por ter a idade que tem, já era surdo e que não ouvia o que estavam a congeminar. Ou as conversas que ele teve com o próprio Jorge Jesus, dizendo a Jorge Jesus como ele estava a prejudicar o seu filho. Ainda por cima, imagine, nasceram os dois no mesmo dia, são os dois de signo Leão, imagina aqueles dois a discutir, mas também não tenha muitas esperanças, que o Jorge Jesus só resistia aos primeiros 30 segundos. Eu acho que a partir daí já não percebia nada da qualidade que o meu pai dizia. E infelizmente não tem essa capacidade como o meu pai tem. Para terminar, Pinta Bruno. Costa, um dos mais importantes que aconteceram ali. E, no entanto, foi insólito, foi um absurdo. Então vamos enquadrar as pessoas para terminar. Pinta Costa é muito claro. Pinta Costa diz que conheceu vários presidentes do Sporting. Aliás, Pinta Costa está lá há 40 anos, conheceu pelo menos metade dos presidentes do Sporting, e olha que já vão muitos. Pinta Costa diz que não percebe claramente porque é que eu passo de um líder de 90% para um líder contestado. E Pinta Costa sabe tudo o que aconteceu. Pinta Costa com isto é muito claro. Diz que nada do que aconteceu teve a ver comigo e que por isso não percebe porque é que passo de 90%. Ele não percebe, porque realmente eu entendo Pinta Costa. É preciso estar em Lisboa para se perceber o que é a verdadeira carneirada. A carneirada passa de 90% assim para zero, com algo que ele não tem dúvida nenhuma que não compreende. Como é lógico, porque só alguém demente é que achava que o presidente Bruno Carvalho teria alguma coisa a ver com o que se passou. Mas é uma coisa muito mais importante, porque ele revela uma conversa que ouviu entre mim e Jaime Marta Soares. Aliás, uma conversa propositadamente Jaime Marta Soares teve. E eu agora peço só 2 minutos e vou dizer. No dia 3 de fevereiro de 2018 houve uma AG do Sporting. Uma AG que tinha 7 pontos, se não me engano. Onde foram aprovados 5 pontos de taxa com uma média de 80%. Os últimos 2 pontos era a alteração de estatutos e a aprovação do regulamento do Conselho Fiscal, do regulamento disciplinar. O que aconteceu é que Jaime Marta Soares começou a aldrabar a Assembleia Geral toda e os sócios levantaram-se, foram-lhe pedir contas e queriam-lhe bater. As pessoas devem ter memória curta, mas eu não tenho. Queriam-lhe bater. E eu levantei-me, tirei os 2 pontos de cima da mesa para que aquilo não descambasse e abandonámos a sala. O Jaime Marta Soares foi apelidado de tudo naquela reunião. Queriam-lhe bater, estamos a falar a 3 de fevereiro de 2018. Obrigou-me a tirar obrigou-me, entre aspas, para que ele não houvesse ali uma desgraça naquela Assembleia Geral. Pois, engraçado, que no dia 7 de fevereiro, vamos jogar ao Dragão, dia 7 de fevereiro, onde a contestação era toda contra o Jaime Marta Soares, e o facto de ele mentir e aldrabar as pessoas nas Assembleias Gerais, e num jogo com o Porto, na tribuna do Dragão, o Jaime Marta Soares ficou muito zangado, porque houve eu não vou dizer quem é, um adepto, famoso na cidade do Porto, que chegou ao pé de mim e com Jaime Marta Soares ao lado me disse: se você me tivesse ao lado, era o rei do mundo. E o Jaime Marta Soares respondeu: mas ele tem-me a mim ao lado, e ele é por isso mesmo que eu estou a dizer. Presidente, se você me tivesse a mim ao lado, era o rei do mundo. Assim não vai longe. Jaime Marta Soares ficou todo indignado. Entretanto chega Pinto da Costa e Jaime Marta Soares, puxando os seus galões e antecipando ele tudo aquilo que depois ele fez, não fui eu, foi ele que fez, vira-se e diz: eu vou, mas é fazer uma Assembleia Geral de Destituição e vou-vos destituir a todos. E eu virei-me para Pinto da Costa e disse, que ficou abismado. Aliás, a palavra de Pinto da Costa foi chocado. Fiquei chocado. E virei-me para ele e disse: não se preocupe, você também teve que lutar contra os seus croquetes, mas ganhou a guerra. Olha, eu também tenho que lutar com os meus e este era um deles. Mas eu converti-o, não se preocupe.
E devido a isto, Pinto da Costa diz que achou que era uma brincadeira. Não, não era uma brincadeira. Porque perante isto que aconteceu, eu levei Jaime Marta Soares, a seguir ao jogo de dia 7 de fevereiro, a chegar a um acordo comigo e com a direção e com o Conselho Fiscal para nos demitirmos todos em bloco. Este era o meu truque para o Sporting. Era a demissão em bloco caso a Assembleia Geral, para aprovar aqueles 2 pontos, onde eu acrescentei um terceiro, que era a aprovação do Conselho Diretivo ou não, e dos órgãos sociais, se não tivessem os 3,75%. O Jaime Marta Soares foi obrigado a aceitar, porque aquele homem é um narcisista, um egocêntrico. Foi obrigado a aceitar. E eu estava a fazer um favor aos sportinguistas, que era eu afastava-me do Sporting, mas afastava-nos a todos ao mesmo tempo, porque o Sporting não podia lá continuar com cancro. E a verdade é que ele ficou todo zangado. Ficou zangado. E eu cheguei à Assembleia Geral e eu tinha a certeza absoluta que um dos pontos não teria 75%. Porque estávamos a falar de estatutos que eram altamente contestados. Estávamos a falar de um regulamento disciplinar que era altamente contestado. E estávamos a falar da aprovação dos sócios do Conselho Diretivo. Eu esse até julguei que nós íamos ter aquilo que tivemos. Mas nos outros eu pensei que não passava. Temos que fechar, Pois os sócios deram-me 90%. Pois os sócios, então, que assumam a responsabilidade do que fizeram. Porque podiam-nos ter expulso a todos. E, não se esqueçam, 3 de fevereiro, Jaime Marta Soares é contestado. 7 de fevereiro, Jaime Marta Soares diz a Pinto da Costa, na minha cara, que vai fazer uma Assembleia Geral de Destituição para correr comigo e com os restantes membros da direção. A 17 de fevereiro temos 90%. Quem é que se tornou no herói do Sporting? Jaime Marta Soares. Quem é que foi destituído? Bruno Carvalho. Quem é que fez a Assembleia Geral de Destituição? Jaime Marta Soares. Se isto não foi um testemunho importante, então realmente eu não tenho a capacidade e inteligência dos Henriques Machados, dos Rui Santos e dos Rui Pedros Brazos da vida. Mas eu prefiro ter a minha a ser um imbecil como eles. Muito bem, Bruno. Ficamos por aqui. Boa viagem. Já agora parabéns pelo primeiro ano. Corre tudo bem e voltamos a marcar encontro. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e estamos quase a chegar ao destino que eu ainda não percebi qual é. Mas já percebi que estou aqui para os lados do Porto. Então está bem. Um abraço, Bruno, um abraço. Bruno de Carvalho e mais um comentário com assinatura na Rádio Estádio, como habitual à sexta-feira, que aqui termina.